Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da CEMIG, um baita potencial de valorização que pode acontecer na CEMIG. A CEMIG, pessoal, segue caindo na cotação. Você pega aqui do último ano para agora, a ação segue se desvalorizando mais de 20%. Então, desde ali, né, de meados de abril de 2026, nesse ano agora, simplesmente em 2 meses a cotação derreteu 20%. Grande parte disso aqui acabou acontecendo por conta do recuo que a gente teve na bolsa, saída de capital estrangeiro, tanto que as elétricas, até mesmo as mais previsíveis, como CPFL Energia, acabou aí recuando na cotação, abrindo bons espaços para oportunidades. Eu vou mostrar aqui para vocês um potencial escondido que a CEMIG teria de trazer um retorno de mais de 2.000% no médio e longo prazo. Então já fique comigo até o final, já para vocês saberem sobre tudo isso e também sobre uma excelente perspectiva de retorno através dos dividendos. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que na carteira de ações aqui do canal, eu não possuo as ações da CEMIG, tá? Na realidade, eu não possuo nenhuma ação do setor elétrico hoje. As únicas empresas que eu possuo hoje é setor bancário, setor de seguros e o setor de commodities, para a parte de petróleo ali, né? E mineração, com a Petrobras e a Vale que representam aí juntas, né? Mais ou menos uns 9% da carteira total. Mas o setor elétrico é um setor que eu posso ficar de olho, porque é o único setor que falta, né, aqui para colocar na carteira do canal, para que essa carteira ficasse completa. Porém, eu não tenho pressa, porque também tem que dispor de caixa e tem que ter paciência para acumular. Porque não adianta colocar uma empresa dessa na carteira e você malemar acumular ao longo do tempo, né, deixar aí parada tecnicamente. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A CEMIG, sim, segue desabando na cotação, mas isso, além de ser um recuo por conta do capital estrangeiro, né, tem acontecido justamente porque o mercado não está gostando da perspectiva da CEMIG ter um grande cronograma de investimentos para os próximos anos, tá? A empresa está investindo mais, está com capex alto e o mercado não tem gostado disso. Porém, a gente sabe que é normal, geralmente, distribuidoras, transmissoras e geradoras investirem, porque elas precisam, além de renovar as suas concessões, investir em ativos que tragam resultados para essas empresas. E nós sabemos que a CEMIG, 65% do portfólio dela está atrelada na parte de distribuição de energia. Quando você compara distribuição com geração e transmissão, é como se fosse um meio termo, porque nem é tão cíclico quanto geração, que depende de riscos hidrológicos, questões ambientais, mas também não é tão previsível como transmissão, porque acaba sendo suscetível a riscos de inadimplência, né? Se consequentemente os clientes não pagarem as suas tarifas de energia, a empresa vai ter que realizar cortes e consequentemente provisionar estes valores, fazendo com que, né, consequentemente aí, traga o nível de inadimplência e queda de resultados. E por ser uma empresa estatal, é normal que ela tenha assim uma volatilidade maior em comparação com outras companhias, né? Tanto que quando você pega aqui, ó, o lucro líquido da CEMIG, olha a volatilidade. Até se você fizer uma comparação com o CPFL Energia, vocês vão ver o que eu tô falando, né? Pega aqui no máximo, ó, uma hora cai, depois sobe, cai de novo. Perceba que aqui, ó, para quem compra nesses momentos de estresse, tem que ter coragem, né? Porque não é todo mundo que vai ter coragem de colocar uma empresa com queda de lucros na carteira. É muito difícil isso. Para quem tem coragem de comprar nesse momento, consegue abocanhar uma excelente oportunidade. Na época, não era fácil você abocanhar essa oportunidade, porque o dividendo da CEMIG chegou a mais ou menos ali, ó, em 2016, para a faixa de 3%, tá? Aqui tá colocando como 2017, mas quando a empresa teve queda de lucros, o dividendo reduziu abruptamente. Isso aqui é normal em empresas mais cíclicas como o CEMIG. Porém, o investidor que tem a paciência de comprar nesses momentos de estresse, empresas mais cíclicas, acaba por ganhar bastante dinheiro, né? Tanto que naquela época, o preço sobre valor patrimonial chegou a ser de 0,70, uma raridade aqui na CEMIG que costuma ficar acima de uma vez o valor patrimonial.
Porém, hoje parece que o cenário está se repetindo, não na mesma magnitude do que aconteceu no ano de 2016, mas sim, o lucro líquido da empresa está em queda e há perspectiva nesse ano num lucro de apenas 4 bilhões. Isso para o ano todo, tá? Ou seja, a empresa pode ter um lucro, uma grande queda de resultados em comparação ao ano passado. E aí você poderia olhar e pensar da seguinte forma: ah, o preço-lucro tá alto, porque se eu pego aqui, né, vai 35 bi de valor de mercado dividido por um lucro mais ou menos ali de 4 bilhões, projetado para o ano de 2026, você vai pensar assim, a ação tá cara, porque tá cotada por um PL de 8, só que aí é que mora uma enganação, porque em ações mais cíclicas, é preferível que o PL esteja mais esticado, porque denota fundo de ciclo e oportunidade de comprar barato, geralmente, essas ações. Porque quando você entrar num cenário de recuperação, a empresa voltar com lucro líquido melhor ali no médio prazo, você vai estar comprando, na verdade, por 6 vezes lucro. Então, cuidado com essa pegadinha, tá? Em ações cíclicas, geralmente a gente gosta da lógica inversa, que o PL se estique temporariamente, que pode denotar que essa empresa esteja numa espécie de fundo de ciclo. E se você está olhando para a recuperação de resultados da CEMIG, ela pode estar por 5,8 vezes lucro. E aí, se ela paga um payout médio, né, de 70%, você pode ter um yield projetivo na CEMIG com a recuperação do lucro de 12%. Fora que a ação pode estar barata. Por quê, pessoal? Porque com ela em PL de 6 vezes, a gente sabe que para esse tipo de empresa com dívida, a gente gosta de olhar para o EV sobre EBITDA. Qual que foi o EBITDA da CEMIG nos últimos 12 meses? Mesmo nesse mercado de baixa, como está agora para as distribuidoras, principalmente a CEMIG, é de 8 bilhões. Geralmente, quando ela está com um resultado melhor, ela reporta um EBITDA de 11, até mesmo 10 bilhões. E aí, se você pega aqui, ó, o valor de firma da companhia, né, que está em mais ou menos aqui, ó, que é a soma do valor de mercado mais a dívida líquida, e divide por esse EBITDA projetivo num cenário com a empresa normal, não estando passando por crise como está agora, você tem aí um EV sobre EBITDA de 4,8. Então, se você pensa na recuperação, pode estar barata, porque a média dela é 8. Imagina se o mercado paga 8 vezes EBITDA para uma CEMIG. Se você descontar aqui a dívida líquida, o preço justo da ação, fazendo a razão do valor de mercado sobre aqui a quantidade de ações, pode ser de R$ 24,82. Então, na verdade, você teria um potencial de valorização no médio prazo, eu nem estou colocando aqui a longuíssimo prazo, de mais ou menos 129% na cotação. E além dos dividendos que a gente já mostrou, né? Então, imagina só, pense bem comigo, se você pensa em 4 anos, geralmente um ciclo de recuperação numa empresa demora mais ou menos nesse ponto, 4 aninhos aqui na CEMIG só em valorização, ela poderia te trazer 23% ao ano, né? Aí se você somar isso aqui com um provento de 12% e mais uma taxa de crescimento, até porque a CEMIG, ela cresce na média, para isso a gente tem que utilizar, né? 1 menos o payout médio da empresa é de 50%, né? Então aqui, ó, 1 menos o payout vezes o ROIC. Por que o ROIC? Porque como a empresa tem dívida, a gente tem de olhar para o retorno sobre o capital investido, que fica aqui na faixa de 13 a 14% ao ano na média. Então, 14% ao ano, você pode supor que o lucro dela cresça a uma taxa de 7% ao ano. Por estar em recuperação, esse crescimento tende a ser dobrado, porque a empresa vai recuperar o lucro de 4 para 6 bilhões. Então, você poderia gerar uns 14% ao ano em 5 anos, 4, só com o fator da recuperação de lucros, tá? Que não está incluso nessa conta. Então, 35% mais 14, você tem aí 49% ao ano na média nas cotações atuais. Então, por isso que tem muitos bilionários comprando, porque eles, com a recuperação, você pode ganhar bastante dinheiro. E a depender do preço que você compra, já por as ações preferenciais terem um dividendo mínimo prioritário obrigatório bancado pelo Estado, porque o acionista majoritário da CEMIG é o governo de Minas Gerais, ele exige que as ações preferenciais, por não terem tag along, tá? A ação preferencial não tem tag along, então basicamente tem um risco mais elevado quando você compara com as ordinárias, porque o tag along, pessoal, ele serve como proteção para os acionistas minoritários caso a empresa venda o seu controle para um acionista externo. Então, por exemplo, assim, a CEMIG vende o controle dela, você vai ter o direito, se você tem 100% de tag along, de pagar, vender as suas ações, né, pelo preço do majoritário. Ou seja, imagina que no mercado hoje a CEMIG vale a R$10. O majoritário vai poder vender a empresa, o governo, no caso do estado de Minas Gerais, por R$20. Você que tem 100% de tag along vai ter direito a esse ponto. Se ela tem 0, você vai ter que vender pelo preço que está no mercado. Imagina se tem que vender a 11, 12, você comprou a 13, você vai perder dinheiro. Porém, por mais que ela não tenha tag along, eu acho que esse risco é compensado porque as ações preferenciais, elas têm um dividendo obrigatório de 54 centavos por ação. Então, a depender do preço que você pega, você já pode garantir um yield ao ano
de 5,2%, que acaba aí, consequentemente, né, que contornando esse risco, né, da empresa não ter tag along. E nada mais justo, né? Porque as ordinárias não têm esse dividendo mínimo prioritário obrigatório, porém você tem o tag along. Em caso de venda de controle, você tem o direito de receber o mesmo preço do majoritário. Como eu acho que a CEMIG não vai ser vendida, e se ela sofrer uma privatização, consequentemente porque pode sofrer uma privatização, você pode ganhar bastante dinheiro, porque você vai continuar com as mesmas CEMIG 4 ou CEMIG 3 e vai abocanhar toda a valorização do papel. Agora, Pablo, e essa perspectiva que você está nos mostrando de 2.000%? Você está viajando? Não, pessoal, pensa comigo de que a CEMIG cresce a uma taxa de 7% ao ano na média. Geralmente as elétricas crescem isso, tá? Em linha com inflação. Coloca 8, tá? Coloca 8%. Se você tem aí um EBITDA ou lucro, né, na faixa de 4 bilhões, pode somar tanto pelos dois, só pra gente ter uma base aqui na CEMIG no longo prazo. Tecnicamente, daqui a uns 10 anos, você vai ver uma CEMIG lucrando aí, né, basicamente uns 8 bilhões, ou seja, ela pode dobrar o seu lucro. Imagina se no futuro o mercado simplesmente paga, 8 vezes lucro. O preço atual que temos hoje na CEMIG, 8, né? Ou seja, que 8 mil vezes 8, você teria um valor de mercado de 64 bilhões. Eu prefiro me basear pelo EBITDA. O lucro líquido acaba sendo mais cíclico nesse tipo de empresa. Então, se você perpetuar um crescimento de 7% sobre a sua base de EBITDA 8, né? Aí você já chega aí num cálculo mais verdadeiro. Ela poderia ser avaliada por 25 bi de valor de firma. Qual que é a dívida líquida hoje da CEMIG, né? Ela poderia ter aqui uns 25 bi de EBITDA. Qual que tecnicamente é a dívida? A gente vai chegar já lá. Porque, ó, com 25 bi de EBITDA, pensa da seguinte forma: se o mercado simplesmente pagar 6 vezes EBITDA para a companhia, que acaba sendo a média de CEMIG aqui como é hoje, simplesmente ela poderia ter um valor de firma de 150 bi. Se você tirar a dívida líquida, se ela manter uma dívida líquida parecida como hoje, você tem um valor de mercado justo na companhia de 132 bi, supondo um crescimento médio de EBITDA de 7 a 8% ao ano. E aí, se você dividir esse valor de mercado no futuro pela quantidade de ações, você tem um preço na ação de R$ 46 reais. Percebe como muda? Você já tem um retorno aí, ó, em apenas 10 anos de 361% só na cotação. Imagina se você perpetuar isso para 15, 20 anos. Pode subir para 700, 800% só de valorização, fora o reinvestimento do provento. Tudo isso vai te acarretar a um retorno total de 2.000%. Colocar que você vai ter um retorno nessa ação de 2.000% por uma lupa de 15 anos, daria uma rentabilidade média, né? Aproximada de 22% ao ano na média. Perceba que não seria nada de outro planeta, até porque CEMIG nos últimos 10 anos, pegando uma lupa mais de curto prazo, te proporcionou 531%. Antes de toda essa queda na ação, ela chegou a proporcionar quase 1.000%. Então perceba que uma queda já pode devolver grande parte da sua rentabilidade no curto prazo. Mas se você tem essa visão de horizonte de longo prazo, você pode se aproveitar dos preços atuais para ganhar bastante dinheiro. Então essa daqui é a minha visão com o CEMIG. Eu acredito que para quem pensa em 10 anos ou mais, pode ser uma tese interessante, porque tem esse crescimento das elétricas. O problema é, você vai ter que suportar a volatilidade, porque a CEMIG é volátil. Você compara aqui com uma CPFL, você vai ver que a volatilidade nas ações da empresa acaba sendo alta. Ó, basicamente aqui ela tem quedas de 60% na cotação, pandemia, ela chegou a cair 50%, a volatilidade é muito grande, pessoal, tem que ter paciência e tem que esperar para pegar nos melhores preços. Hoje eu acho que o preço está bacana, por uma boa perspectiva de proventos, mesmo com queda de lucros você vai receber ali seus 6 a 7% de yield, fora uma perspectiva de valorização no preço da ação. Para mim, CEMIG ficaria de graça, eu até faria um grande aporte na companhia se eu dispusesse de caixa, se ela tivesse abaixo de 10 reais, tá? Porque aí elas ficariam cotadas abaixo do valor patrimonial, e aí a probabilidade de reprecificação mais dividendos no futuro seria algo aí interessante na carteira de ações do canal. E para mim, principalmente que estou visando agora ações do setor elétrico, eu estou mais de olho nas distribuidoras, tá? Porque eu acho que elas estão mais baratas em relação às geradoras e às transmissoras que já estão bem precificadas pelo mercado. E claro que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro ponto aqui que vocês têm nessa planilha é que ela acaba sendo totalmente vitalícia, ou seja, para a sua vida toda e mais barata do que o preço de uma pizza. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha são feitas automaticamente, sem que você tenha trabalho nenhum, e automatizada. E ainda por último, tá? Você tem aqui os melhores indicadores da bolsa
pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, fora que você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, e você ainda tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, eu também deixei disponível para vocês aqui na biografia do canal, basta você clicar na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentei se vocês têm ações da CEMIG, qual é a sua expectativa de longo prazo. Em particular, não tenho CEMIG na carteira, porém é uma empresa que eu posso seguir de olho, principalmente nessa região dos R$10, porque se eu dispusesse de caixa, eu poderia colocar. Se viesse abaixo de R$9 então, nossa, para mim seria aí uma baita pechincha, tanto para quem olha para valorização e boas perspectivas de recebimento de proventos. Fora um gatilho de privatização que pode acontecer na companhia, que isso geraria valor ao acionista olhando para o médio prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!